minhas bonitas! Eu sou a Hélida e no vídeo de hoje nós vamos fazer a Sagrada Família. Vamos então fazer o cabelinho do nosso José e eu vou usar aqui o fio Cacau, que é o 7567, e nós vamos começar com um anel mágico e nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico, aquele começo tradicional de amigurumi. Então aqui são 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. E no final dessa segunda carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, é só fazer um aumento em cada ponto de base. Carreirinha finalizada, ficamos aqui então com 12 pontos baixos. E agora a gente vai continuar fazendo aumentos. Nós vamos fazer nessa primeira carreira aqui, um ponto baixo e um aumento. E repetir por toda a volta, e aí nós vamos fechar com 18. Nós vamos seguir aumentando até a gente chegar em 4 pontos baixos e um aumento. Então, essa primeira aqui vai ser com um ponto baixo entre os aumentos, a próxima com 2, depois 3, depois 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, carreiras sucessivas até a gente ficar com 4 pontos baixos entre os aumentos. Finalizadas aqui as nossas carreiras, e nós fizemos aqui sucessivas carreiras de aumento. Começamos aqui com um ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento, depois 3 e por último aqui 4 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos, agora com 8 pontos baixos e um aumento. Então aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir esses 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Feitos aqui os nossos 8 pontos baixos entre os aumentos, e nós fechamos um total de 40 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer sequências de carreiras de ponto sobre ponto, e nós vamos fazer aqui 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 40 pontos baixos. Então, é só subir aqui 6 carreirinhas de ponto sobre ponto. Fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas de ponto sobre ponto com 40 pontos baixos em cada carreira. E agora aqui nós vamos fazer alguns fiozinhos de cabelo aqui na parte da frente, bem simplesinho, só para dar uma enfeitada. E aqui eu vou fazer 4 correntinhas e vou voltar com 3 meio ponto alto. Então, aqui o primeiro meio ponto alto, o segundo meio ponto alto e aqui o terceiro meio ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na base, ó, no mesmo ponto que eu subi. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. E mais um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos aqui de distância. E vou fazer mais um. Então, aqui, 4. 1, 2, 3, 4. E vou voltar com 3 meio ponto alto. 1, 2, e aqui, por último, na última correntinha, 3. No mesmo ponto de base, vou emendar com um ponto baixíssimo, vou fazer mais 2 pontos baixos, 1, 2, e vou fazer mais um igualzinho a esse. Então, 4 correntes, vou dar uma volta na agulha, vou voltar fazendo 3 meio ponto alto. Então, 1, aqui 2 e por último aqui 3. E nós vamos fazer a mesma coisa, emendar com um ponto baixíssimo aqui na base. Vocês estão vendo que eu tô fazendo junto com vocês isso aqui, né? Emendar com um ponto baixíssimo na base e agora fazer 2 pontos baixos. Ó, então, fizemos aqui 3 fiozinhos de cabelo. Agora, vamos fazer um maior aqui do outro lado. Então, aqui, 3, 4, 5, vamos fazer 6 pontos e voltar com 5 meio ponto alto. Então, eu tô voltando na segunda corrente, tá? Mesmo sendo meio ponto alto, eu não solto 2 correntinhas, não. Eu salto uma só para começar.
Então, fiz aqui 5 meio ponto alto, vou emendar na base com um ponto baixíssimo aqui. E nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. Aí, aqui de novo, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e volta fazendo 5 meio ponto alto. Então, aqui 2, no próximo 3, depois 4 e aqui por último, no último ponto, 5. Um ponto baixíssimo para emendar e mais 2 pontos baixos. E aqui 6 correntinhas, então 4, 5, 6, volta de novo fazendo 5 meio ponto alto. Então 2, aqui 3, depois 4 e aqui por último 5 meio ponto alto. Um ponto baixíssimo na base do nosso cabelinho e aqui a gente finaliza com 2 pontos baixos. E agora aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo e se você quiser costurar, você pode deixar o fio longo para poder costurar, mas eu acho mais rápido colar, então eu vou deixar pouquinho fio aqui, tá? Só um pedacinho mesmo. Tá pronto aqui a parte de cima, né, a parte da frente do nosso cabelinho. Esse aqui que ficou maior, a gente puxa assim pro ladinho, pra colocar ele mais ou menos pro ladinho. Antes da gente montar o cabelo, nós vamos fazer orelhas. Eu vou pegar aqui o tom de pele, tá? É o porcelana, esse daqui, o 7564. E o nosso José vai ter orelhinhas. Então, nós vamos fazer aqui, dentro do anel mágico, vou deixar um pouquinho de fio, um pouquinho maior, pra gente poder esconder dentro da peça depois, pra ficar mais fácil. E a orelhinha é bem simples. Nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico 6 meio ponto alto. Então, dá a volta, passa por dentro, ficou com 3 alcinhas, puxa as 3 alcinhas juntas. Então, a gente faz 6 pontos dentro do anel mágico, 6 meio ponto alto. Então, aqui 4, 5, 6 meio ponto alto, tá? E aqui a gente só dá aquela puxadinha aqui, vamos deixar o fio pra poder cortar, ó, pra poder costurar na peça, ó, assim. E aqui a gente só puxa o nosso anel mágico. A gente puxa o anel mágico, ó, e aí ele vai ficar assim. Aí a gente faz mais uma orelhinha igualzinha a essa daqui, pra ficar com duas orelhinhas prontas e eu já posicionei aqui na cabeça do nosso José. E as orelhinhas eu coloquei elas aqui na altura dos olhos. Não, tá vendo que ela está na carreira aqui de altura dos olhos. E eu coloquei a 1, 2, 3, 4 carreiras dos olhinhos, tá? Então, dos dois lados, elas estão a 4 carreirinhas dos olhinhos em cima da 5ª carreira. Então, agora aqui é só a gente costurar essas orelhinhas. Agora é só a gente costurar a nossa orelhinha. E aqui é bem tranquilo, a gente passa uma vez na cabeça e uma vez dentro da nossa orelhinha. Ó, então, nós vamos passar aqui dentro da nossa orelhinha, bem na base do ponto da nossa orelha. E a gente volta pegando embaixo do ponto. Ó, então, a gente passa pra lá, pegando dentro da cabeça. Aí, pra voltar, a gente volta pegando aqui dentro da nossa orelhinha. Então, a gente repete isso em todos os pontos por toda a nossa orelhinha, até fixar bem, e aí a gente faz isso nas duas. Ó, então, aqui a gente passa pra lá, no meio do ponto, e aí a gente volta por baixo do ponto da cabeça, ó, bem tranquilo. Então, a gente faz isso em todos os pontos, arremata, e aí a gente costura a outra, né, a outra orelhinha do mesmo jeito. Orelhinhas costuradas, aí ficamos assim. Agora, vamos experimentar aqui o cabelo. A gente puxa aqui na parte de trás, organiza aqui pra ficar certinho em cima da orelha. E aí, esses cabelinhos aqui, a gente dá uma dividida aqui e prende. Vou colar na cabeça. Essa aqui é a cola que eu sempre uso, mas você pode usar a cola que você tiver disponível aí.
E aí não precisa muito não, a gente coloca cola aqui na borda, geralmente eu ponho aqui na bordinha. E eu coloco um pouquinho lá no centro, ó, lá na parte de dentro e aqui nas laterais. E aí, se precisar reforçar algum lugarzinho, aí a gente passa um pouquinho mais. Esses fiozinhos aqui, na parte de cima, a gente passa um pinguinho de cola neles também. E fixa eles aqui no topo da cabeça. E você observa se tiver algum lugar para reforçar. Eu vou deixar esses alfinetes aqui por enquanto até secar. E agora a gente vai passar para a parte do rostinho, que é pra gente fazer a barba, fazer a boquinha e todos os bordadinhos aqui no rosto. Vamos fazer a barba aqui do nosso José e nós vamos começar com fio cacau também. E eu vou fazer aqui 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nós vamos voltar com um ponto baixíssimo, ó, então, na primeira corrente, difícil pra caramba, a gente faz aqui um ponto baixíssimo. Nos próximos 2 pontos agora, 2 pontos baixos, então, o primeiro ponto baixo, na próxima alcinha da corrente, mais um ponto baixo. Então, nós fizemos 15 correntinhas, voltamos com um ponto baixíssimo e 2 pontos baixos. Agora, a gente faz um meio ponto alto. Agora, 2 pontos altos, então, dei a volta, vou puxar 2 e depois mais 2. Vou fazer mais um, então, são 2 pontos altos. E agora, aqui, nós vamos fazer 2 aumentos de ponto alto duplo. Ó, então, eu vou dar a volta 2 vezes na agulha, vou pegar ela na base, vou puxar, e aí a gente fecha as alcinhas de 2 em 2. Então, fecha 2, fecha 2, fecha mais 2. E aí, de novo, 2 voltas na agulha, no mesmo ponto de base, porque aqui é um aumento, nós vamos puxando de 2 em 2. Agora, a gente vai pro próximo ponto de base, a gente vai fazer o segundo aumento em ponto alto duplo. Então, primeiro ponto alto duplo, no mesmo ponto de base, o segundo ponto alto duplo. Então, aqui, o que nós fizemos? 2 aumentos aqui, ó, de ponto alto duplo. 2 ponto alto duplo nessa mesma corrente de base e 2 ponto alto duplo nessa segunda corrente de base. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui pra trás. Nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz o primeiro, no próximo ponto, mais um ponto alto. Agora, um meio ponto alto. Depois, 2 pontos baixos seguidos. E aí, por último, para finalizar a nossa carreira, um ponto baixíssimo. E aí, a nossa pecinha ficou assim, no formatinho de uma barbichinha, pra gente colocar aqui, ó, na parte de baixo do queixinho do nosso José. Ó, bem assim. Aí, agora a gente vai colocar a boquinha e bordar o bigode. E nós vamos fazer na mesma cor que a gente fez o cabelo. E nós vamos pegar aqui num ponto aleatório, na carreirinha acima dos olhos, ó, então na segunda carreira acima do olho. Então, a sobrancelha ficou assim. Agora eu vou fazer aquele branquinho aqui embaixo dos olhos. Olhinhos finalizados, ficou bem meiguinho com esse enfeitezinho em branco. Agora a gente vai fazer a marcação da boca pra gente poder bordar. Coloquei aqui a marcaçãozinha da boca e a boca eu vou fazer com um fio preto.
tá? Então, eu já coloquei aqui o fio preto na agulha. E nós vamos pegar aqui na nossa marcação. Eu vou chegar bem pertinho aqui pra você ver onde eu coloquei. Eu coloquei na segunda carreira abaixo dos olhos e com a distância de 3 pontos. Pra finalizar a boquinha, eu vou colocar um pingo de cola aqui na ponta da agulha. E aí, nós vamos passar aqui, ó, nessa partezinha de baixo, aonde eu quero que a boca fique. E aí, uma vez que eu passei cola aqui, é só eu puxar a boca aqui pra baixo e segurar ela em cima da cola, que aí automaticamente ela já vai ficar aqui grudadinha e toda bonitinha. Ai, meu Deus, tá ficando muito bonitinho o nosso José. Olha que carinha de simpático. Agora, nós vamos posicionar a barba, que vai ficar aqui na parte de baixo do queixinho do nosso José. E aí, você tem duas opções. Ou você cola, ou você costura. Eu vou costurar porque a cola, ela vai ficar aparecendo aqui. Então, para isso não acontecer, eu vou costurar a barbinha aqui do José, tá? Então, eu já deixei fio sobrando aqui. Esse fio aqui, depois a gente coloca ele pra dentro. E aqui, então, é bem tranquilo, a gente vai dar uns pontinhos pra prender essa nossa barbinha aqui. Ó, e aqui é importante que a gente consiga fazer de uma forma mais disfarçadinha possível. Então, eu vou colocar... Vou fazer uns pontinhos aqui, disfarçadinhos, em toda a barba. Não vou costurar em todos os pontos. Só vou fazer em alguns, porque a ideia é que ela fica solta aqui na parte de baixo, tá? Lembrando da gente deixar um espacinho aqui sem a barba, pra gente não levantar essa barba muito, pra ficar aquele espacinho do queixo. Barbinha costurada, ficou assim, super bonitinha. E aí, ela fica solta aqui na parte de trás e é essa a ideia mesmo. E aqui, ó, eu já puxei o fio e grudei ele aqui no cabelo. E aqui eu vou fazer uma espécie de costeleta, bem juntinho aqui, grudando a barba no cabelo. Então, a gente já aproveita pra fazer isso aqui com esse fiozinho que sobrou. Ó, então, a gente faz assim... Passa algumas vezes para ficar assim certinho. E é isso aqui que vai agregar valor à sua peça. Os detalhes, a riqueza de detalhes, é isso que vai diferenciar a sua peça das demais. Fiz aqui o outro lado da costeleta, fiz o outro lado do bigodinho. E aqui, pra ficar mais charmosinho, nós vamos fazer uns 2 pontos aqui, ó, pra dar uma fechadinha a mais na nossa barbinha. Então, pegando aqui nesses 2 pontos, a gente faz umas 2 ou 3 vezes. Só pra meio que fechar um pouquinho esse espacinho aqui. Ó, tá mais ou menos assim. Vou fazer mais um e vou lá pro outro lado. E aí, do outro lado, a gente pega bem pertinho aqui e faz a mesma coisa. Ó, aí pronto, fica assim, bonitinho. Agora é só a gente arrematar e esconder o fio. E por último, mas não menos importante, vamos fazer aqui um narizinho. E o narizinho nós vamos fazer aqui, ó, bem no encontro do nosso bigodinho, né? Da onde saiu o nosso bigodinho. E aí, nós vamos fazer aqui ele pequenininho, sutil, bem delicadinho. A gente dá algumas voltas aqui, pelo menos umas 2 ou 3, só pra ficar marcadinho aqui o local do nariz.
Pronto, nosso José a partir de agora já tá ouvindo e respirando lindamente, porque tem as orelhinhas, tem o nariz. Olha, aqui a gente só coloca a agulha aqui e dá uma ajeitada nesse nosso narizinho assim. E agora aqui é só dar um nozinho, arrematar e esconder o fio. Detalhes do rostinho do nosso José terminados e ele ficou assim, gente, olha que coisinha mais fofa que ficou o rostinho do nosso José. Ai, eu tô muito apaixonada, ficou muito bonitinho. Vamos começar então a fazer o restante da vestimenta do nosso José. E eu vou usar aqui o Off-White. Nós vamos começar aqui com 11 correntinhas. Então, já fiz aqui as minhas 11 correntinhas. E agora a gente vai voltar a partir do segundo ponto com pontos baixos. Então, ao todo aqui serão 10 pontos baixos. Então, é só fazer pontos baixos por todas as alcinhas de todas as correntes até chegar lá no final. E aí, ao todo, nós vamos ficar com 10 pontos. Então, essa vai ser a nossa primeira carreira da vestimenta do nosso José. Ó, ficou assim. A gente vai trabalhar em carreira vai e volta. Nós vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. E agora aqui nós vamos trabalhar em carreiras em meio ponto alto. Então, a gente vai dar a volta na agulha. E essa primeira carreira aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto e um aumento. Então, eu já vou começar aqui logo no primeiro ponto. Um meio ponto alto e um aumento. E aí, nós vamos repetir esse meio ponto alto e esse aumento por toda a volta até chegar lá no fim. E aí, a nossa pecinha ficou assim. Aí, agora, a gente vai fazer no próximo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou dar a volta. Nas carreiras de ponto sobre ponto, eu não vou começar no primeiro, eu vou começar no próximo. E aí, quando eu vir com a outra carreira, nós vamos pegar aqui, ó, nessa correntinha que ficou. Então, para começar uma carreira que não tem aumento, eu gosto de começar assim, eu faço a corrente e não começo na base da corrente, começo no próximo ponto. E aí, na carreira, quando a gente estiver voltando, a gente pega, faz um ponto em cima dessa correntinha aqui. E aí, ele fica com a partezinha, com a lateral bem certinha. Então, a gente vai fazer aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto com meio ponto alto. Feitas aqui as nossas 2 carreirinhas retas de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer um aumento no começo e um aumento no final. Então, uma corrente, vamos dar a volta. E aí, quando é aumento, aí sim a gente começa aqui no primeiro ponto. Então, nós vamos fazer aqui 2, meio ponto alto aqui. E aí, a gente segue fazendo meio ponto alto até o final. E lá no final, a gente faz mais um aumento. Então, é só fazer pontos sobre pontos até chegar ali no final da nossa carreira. Ó, chegando aqui no final da carreira, naquela correntinha, a gente faz aqui um aumento. Aí, agora, nós fizemos nessa carreira aqui um aumento no começo, um aumento no final. E agora, a gente vai descer até o comprimento aqui, né? Mais algumas carreiras para chegar mais ou menos até essa partezinha aqui das costas do nosso José. Eu vou fazer todas as carreiras aqui, são carreiras de ponto sobre ponto. E aí eu já falo para vocês quantas carreiras foram necessárias pra gente chegar até onde a roupinha deve ficar. Finalizadas aqui todas as carreiras, e nós fizemos aqui 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aí ele já deu aqui o comprimento certinho, para poder ficar certinho aqui, ó. Não tampar essa partezinha aqui. Nós precisamos fazer umas faixinhas para ficar na parte da frente. Então, como a gente precisa fazer uma carreira de acabamento aqui em volta, eu já vou aproveitar o fio que a gente tá para fazer essa carreira. Então, aqui, nós vamos começar fazendo pontos baixos nessa carreira de cá, nessa volta de cá, até chegar ali na parte de cima, ó, até chegar nessa parte aqui. Aí, naquela parte ali, nós vamos subir uma partezinha para ficar na frente do corpinho do nosso José. Ó, então, chegamos aqui na parte de cima e eu vou fazer aqui algumas correntes. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
nós vamos voltar com meio ponto alto. Ó, então 15, eu vou voltar no segundo ponto com meio ponto alto. E aí, nós vamos fazer aqui ao todo 14 pontos. E aí, eu acho que será necessário a gente fazer mais uma, porque assim a tirinha fica muito fina. Então, a gente volta fazendo meio ponto alto em todas as correntinhas até chegar lá na base. Cheguei aqui na base, eu vou ter que prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou virar. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de meio ponto alto, para ficar mais grossinha essa faixinha aqui. Ó, então, vai de novo, meio ponto alto, até chegar lá no último ponto. Chegando aqui no final, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ó, pra ele ficar mais meio que na diagonal aqui nessa pontinha. Ó, e aí, a primeira partezinha ficou assim. Agora, aqui a gente vai precisar arrematar o nosso fio, né? Cortar. Dar aqui um nozinho. E aí, a gente vai precisar emendar do outro lado pra gente fazer isso aqui do outro lado. Então, nós vamos emendar aqui, já que a gente vai fazer pra cá, né? Então, eu vou pular um ponto, vou emendar no segundo ponto. E aí, aqui, nós vamos subir 15 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vamos voltar com 14, meio ponto alto. Então, do mesmo jeito que a gente fez a outra. Cheguei aqui na base, vou prender aqui na base com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou virar. E aí, a gente volta fazendo de novo meio ponto alto em todos os pontos que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui é ponto sobre ponto na carreira anterior, e aí lá no final a gente faz um aumento para dar aquela diferença na pontinha. Ó, então, é meio ponto alto em todos os pontos, então é só seguir feliz até o final dessa carreirinha aqui. Cheguei aqui no final. Vou fazer um aumento para dar essa diferencinha aqui. E agora eu vou cortar o nosso fio. Olha, essa pontinha aqui depois a gente esconde. Aqui eu vou precisar dar um pontinho aqui que ele ficou meio solto, tá? Então, vou usar esse mesmo fiozinho que tá aqui do início para dar um pontinho aqui, para ele ficar mais certinho. Vou emendar o fio aqui para terminar de passar uma carreira de ponto baixo nessa outra lateral. Ó, então, eu vou emendar o fio bem aqui. E vou fazer pontos baixos em toda essa lateral. Lembrando de já conduzir esse fiozinho aqui, ó, já faz os pontos baixos por cima dele, porque daí já fica arrematadinho, tudo certinho. Então, é só fazer pontos baixos. Deixa eu tirar esse marcador daqui que eu tinha colocado para marcar a quantidade de carreiras. Ó, então, a gente termina o ponto baixo até aqui. Nessa parte de baixo aqui não vai precisar, porque já tem ponto aqui, ele já vai funcionar como acabamento. Vou fazer agora uma carreira de acabamento aqui, e eu vou usar esse fio encanto aqui, e ele é prata. A cor é 8473. Se você não tiver esse fio encanto prata, você pode usar o fio amigurumi mesmo, tá? Você pode usar o fio aço. Nós vamos passar aqui uma carreirinha em prata, só que nós vamos pensar o seguinte: a gente vai colocar assim, então o que vai aparecer na parte da frente é essa parte aqui. Então, a gente tem que fazer com que o crochê do lado direito fique para essa parte de cá. Então, nós vamos virar a nossa peça e vamos emendar aqui nessa partezinha de baixo. E aí, a gente crocheta pra cá e aí fica o lado direito do crochê pra parte da frente que a gente vai enxergar. Ó, então, a gente vai emendar o nosso fio aqui na base. E aí, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo. Então, nós vamos fazer essa carreira de ponto baixo aqui na barrinha do nosso
da nossa vestimenta, né? Da capinha que vai ali por cima do nosso José. Então, é só fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui na barrinha da nossa vestimenta. Ó, então, ficou assim a parte da base. Vou cortar, vou deixar o fio mais longo para poder arrematar. Eu vou fazer a mesma coisa nessa partezinha aqui, ó. Eu vou contornar todas essas alcinhas aqui. Começar aqui, vou contornar, vou passar por essa partezinha aqui de cima e vou contornar a segunda e vou arrematar aqui. Então, eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Finalizado aqui todo o acabamento. Então, eu fiz o acabamento em toda essa partezinha aqui. E aí, a nossa peça ficou assim, né? Essa partezinha que vai em cima do ombro, a gente já pode vestir aqui, ó. Essa partezinha aqui fica pra trás e essa outra partezinha aqui fica pra frente, ó. Então, ele fica assim e essa parte aqui a gente vai ajeitar pra ficar aqui. Pra segurar essa partezinha da frente, nós vamos fazer um cordão de correntinhas pra poder amarrar aqui na cinturinha do nosso José. Fiz aqui ao todo 60 correntinhas e eu usei aqui o fio cacau pra fazê-las. Já cortei aqui o pedacinho aqui na pontinha e agora a gente vai fixar a roupinha do nosso José. Para não ficar saindo, eu vou colocar uns pinguinhos de cola. Então, eu vou usar essa cola aqui mesmo, você pode usar qualquer cola que você tiver disponível aí. E eu vou passar aqui nessa partezinha pra gente poder colar aqui no corpinho para ela não ficar saindo depois. A gente pode colocar um alfinetinho para poder segurar. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui agora é só a gente passar aqui por baixo da capinha e dar um nozinho, você pode escolher qualquer lado, para poder sustentar essa partezinha aqui da frente. Então, eu vou dar 2 nozinhos aqui e aí a gente deixa esse outro pedacinho aqui soltinho. A gente puxa aqui mais pra lateral e aí você ajeita do jeito que você achar que fique melhor. E aqui nessa parte de trás, a gente pode deixar soltinho. Ou você pode dar um pinguinho de cola, como eu vou fazer aqui, nessa partezinha aqui de trás, para ele não correr risco de sair. Aqui, a gente cola, ó, e aí ele vai ficar certinho aqui, vai ficar solta essa parte de trás, de baixo, e aqui em cima ele não vai sair com facilidade. Agora, a gente já pode tirar os nossos alfinetes e ficou pronta a vestimenta do nosso José. Super fofinho, né? Então, depois do nosso José pronto, vamos fazer então o cajado. E eu separei aqui um arame galvanizado. E aqui eu cortei 23 centímetros de arame galvanizado. Esse aqui é um arame mais grosso, então assim, ele não dobra com facilidade. E nós vamos medir mais ou menos a altura aqui do nosso José. E a gente vai fazer uma dobra. A gente vai dobrar para fazer uma curva aqui, para ficar naquele formatinho do cajado. Você vai precisar da ajuda de um alicate, ou você pode dobrar na mão mesmo, para ficar certinho. Vou cortar um pedaço dessa ponta aqui, porque ficou grande. Ó, pra ele ficar nesse formatinho aqui. Agora, a gente lixa as pontas. Se você não tiver uma lixa, você pode passar num concreto que você tiver aí, numa calçada, alguma coisa assim, pra sumir essa ponta. E agora aqui a gente vai enrolar fio amigurumi na cor de madeira. Pode ser a cor marrom que você tiver disponível aí, pra ficar o nosso cajado. Vou usar aqui o brigadeiro, porque ele é bem escurão, então vai ficar bem bacana o nosso cajado com essa cor. E aqui não tem segredo não, é só a gente passar aqui um pouquinho de cola pra gente poder começar a fixar o nosso fio. E aqui a gente começa a enrolar. Esse comecinho aqui é meio chatinho de fazer, mas é só a gente ir com paciência que a gente consegue. Ó, então você vai rodando e vai colocando aqui o fio. E aí, a gente vai fazer isso em todo o nosso cajado, até chegar nessa partezinha aqui. Aí, aqui também a gente dá um pinguinho de cola para poder finalizar e não sair o nosso fio.
cajado pronto. E ficou assim, super bonitinho e muito fácil de fazer também. Então, agora aqui, que a gente tá com o nosso cajadinho pronto, é só a gente fixar na mãozinha do nosso José. Depois desse processo de colagem, a gente só segura aqui para esperar secar. Muito fofo, né? Super bonitinho. A gente pode fazer uma curvinha aqui no braço, ó. Assim, para deixar o mais realista possível. E é isso. Tá pronto. E é isso. Tá pronto o nosso José. Super bonitinho. Está gostando de executar o nosso presépio até aqui? Então, nós vamos parar nessa parte e nós vamos continuar no próximo vídeo. Beijos e até lá!